Fala, combatentes. Hora do Fogo. Hoje com ela, convidada especial, Ana Flores, da F Engenharia. Ana, seja muito bem-vinda. Desculpa, eu esqueci de apresentar a minha companheira aqui, a Marina Gonzalez, também, que está aqui com a gente hoje. Nossa gestora comercial, que vai me ajudar nesse momento aqui, para entrevistar você, para a gente falar um pouquinho sobre prevenção a incêndio, a sua carreira, a sua vida. Conte-nos tudo e um pouquinho mais, por favor. Não esconda nada. Ótimo, ótimo. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o convite. Vai ser um prazer aí a gente fazer essa troca. E vamos lá, estou aqui à disposição. Comecem me perguntando que eu estou aqui. Pra gente começar bem. Quem é Ana Flores? Isso. Conta pra gente um pouquinho a sua história. Eu defino sempre que Ana Flores é uma pessoa apaixonada por segurança contra incêndio. Essa é a primeira coisa que, quando alguém me pergunta, isso vem comigo, né? Então, não tem como falar sobre a Ana Flores e não falar de segurança contra incêndio, né? Então, eu trabalho há 16 anos na área. Hoje, vindo pelo caminho, eu estava conversando sobre isso antes. Desde os 13 anos, eu trabalho com meu pai em construção civil. Então, dos 13 aos 18, eu trabalhei ali na construção civil diretamente. E depois disso, eu entrei na área de segurança contra incêndio e estou até hoje. Está na veia. E aí, bom, trabalhei no Corpo de Bombeiros em São José dos Campos, 11º GB. Depois eu me apaixonei por projeto e por instalação de sistemas. Você chegou a ser bombeira militar, então? Trabalhei no Corpo de Bombeiros Militar em 11º GB. Legal. Na área técnica, na seção de atividades técnicas, com projeto. E depois eu percebi que aquilo fazia parte de mim, assim. Aquilo completava você, completava. E aí eu decidi vir para São Paulo, cursei arquitetura. Então, sou arquiteta e sou urbanista também. Legal. Depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho na USP. E, enfim, nesse período todo, sempre quando eu estava estudando, eu já estava trabalhando, projeto, e desde então nunca mais parei. Pouca formação e experiência. Não, coisa só pouca. um pouquinho. Coisa pouca. E aí eu comecei a, enfim, cada vez mais trabalhar, né? Então eu sempre brinco que já estou 12 anos sem férias, eu acabo que ficando nesse mundo. Vai emendando, né? Vai emendando. E aí, há 7 anos atrás, eu decidi abrir a empresa, né? Fazer o que eu acreditava, porque antes eu só trabalhava em empresas como instaladoras, desenvolvendo produtos de sistema de detecção, porque eu trabalho com segurança contra incêndio no geral, né? Não só a parte de hidrantes. Sim. Mas sprinklers, enfim, todos os sistemas. E aí eu decidi, né? E aí foi um momento que eu liguei para minha mãe e eu falei assim, mãe, eu vou ter uma filha. Aí minha mãe falou, como assim? Você sempre disse que não ia ter uma filha. Eu falei, não, eu vou ter um CNPJ. Porque a partir do momento que você tem um CNPJ, é como se fosse um filho. Você não desvincula mais. Não tem como você voltar para trás. Exato. Né? Tipo, tá no sangue, tá na veia. E aí eu pari o filho, que se chama AF Engenharia contra Incêndios, e o AF é de Ana Flores. Enfim, quando eu estava no quartel, o nome de guerra era Flores, e aí depois, quando eu saí, ficou Ana Flores. Então, todo mundo, Ana Flores, fala com a Ana Flores, faz projeto e fala com a Ana Flores, né? E hoje eu mais que vendo passivamente por indicação do que ativamente. Então, chega aquilo, Ana Flores resolve, Ana Flores. Hoje, a minha luta diária é para fazer a segurança contra incêndio na sua essência mesmo. Para que ela serve? O que eu realmente preciso fazer para entregar qualidade e entregar de forma consciente, de forma consciente para as pessoas. Porque elas não sabem, mas aquilo tem um impacto direto na vida delas. Né? Então, elas não têm essa consciência, mas a gente que é especialista, a gente tem esse dever e essa consciência. Então, isso está vinculado na minha veia. Né? Como eu te falei da tatuagem, tenho isso tatuado em mim, porque faz parte
de mim, né? E aí, nesses 16 anos, eu tive o prazer de visitar todos os estados brasileiros, fazendo projeto, instalação, A F testando o hoje ela sistema. faz então projeto para o Brasil inteiro. Brasil inteiro, Legal. né? Não, vai Brasil além, inteiro. vai além. Ela contou pra gente que é projeto executivo, execução, instalação. Ela pega a coisa do zero e leva a 100. Legal. Exato, Tudo na mão dela. exato. E graças ao profissionalismo, à seriedade, esse neném está só crescendo. Neném está crescendo, né? Hoje eu tenho uma equipe de 14 profissionais só na área de projeto, entre arquitetos, engenheiros e tudo mais. Então, hoje a minha área de projetos conta com 14 profissionais e a equipe de obras, que a gente está cada dia mais aumentando, né? E aí tem equipe administrativa, enfim, né? Se construiu Tem que ter uma realmente estrutura uma estrutura. para manter essa Exato, criança de pé. Que exatamente. coisa boa, que bonito. E quando a gente pensa assim, às vezes quando eu comento com alguma amiga, ela fala assim, caraca, Ana, é muita coisa. Porque às vezes quando você fala assim, só trabalha com segurança contra incêndio. Aí a pessoa fala assim, mas como você vive disso? Ela não tem noção, né? O Tão que gigante abrange, que é. né? Do tão gigante que é. Então, quando a gente começa a falar, a gente vai falar de hidrante, aí depois a gente entra em supressão de incêndio, Inergen, FK 512, FM200, detecção e alarme. Meu, você vai ver um mundo gigantesco, né? E aí você tem um processo de qualidade no meio de tocar ao mesmo tempo 70, 80 projetos ao mesmo tempo, de todos os tipos, porque assim, o nosso forte hoje é a indústria, mas eu já tive tudo, desde igreja, restaurante no portfólio, aeroporto, indústria farmacêutica, indústria automobilística. Então, assim, a gente pega tudo. É legal que você consegue executar de uma forma muito abrangente, né? A partir do momento que você pega uma igreja, então você vai fazer um projetinho ali, pequeno, somente com aquela necessidade. Aí, de repente, chega aquele projetão ali para você. Putz, vamos mexer com hangar, vamos mexer com indústria mesmo, que vai trabalhar com Ela equipamentos. comentou, está instalando agora falar. 2.000 pontos de sprinkler. Imagina o tamanho de um projeto desse. Não, é lindo ver isso, É. né? E você, todo o seu conhecimento, você poder colocar isso em prática ali, né? Exatamente. Então, você poder tirar do projeto. E, assim, às vezes eu tenho cliente que ele chega, assim, com a notificação do bombeiro. Então, a gente vai, desenha o arquitetônico, desenha tudo, planta, corte, Ele te dá o fachada. abacaxi, não, ele te dá sementes. Ele quer que você plante o abacaxi, colha o abacaxi, às vezes- descasque, que dê no potinho para ele só mastigar. Às vezes ele pega e fala assim, Ana, eu tenho que fazer esse projeto aqui. Tá, me fornece o que você tem. Aí ele coloca o IPTU dele na mesa. Olha, o que eu tenho é isso aqui. Inúmeras vezes isso aconteceu. Inúmeras. Não, mas você não tem projeto arquitetônico? Não, não tenho nada. A gente tira desde o zero. Faz o levantamento, faz medição, coloca, desenha no AutoCAD, desenha no Revit, em BIM, 3D, desenha tudo, dimensiona os sistemas, roda cálculo. E aí vem a questão do projeto executivo verdadeiro, que é lista de material, lista de equipamento, especificação técnica, memorial descritivo, detalhamento, como é que ele vai suportar esse sistema. Então, é muita coisa. Então, quando você pensa assim, mas é só segurança contra incêndio, eu sempre falo, é só segurança contra incêndio que eu faço. E aí eu tenho muito orgulho disso, assim, né? Porque quando eu fui abrir a empresa, diversas pessoas falaram assim, mas, nossa, você vai morrer de fome, você só vai fazer isso, você não vai fazer automação, você não vai fazer CFTV, você não vai... Não vou fazer. Eu só vou fazer isso porque eu acredito nisso. Então, quando as pessoas me perguntam assim, o que você faz para manter a empresa? Não é só dinheiro. Se você não tiver essa força de vontade... O amor de mãe. O amor de mãe. É isso. Senão o amor vai. de você... Você tem um a mais, você tem que acordar para aquilo. Então, se você não tiver isso, você não mantém. Né? Então, assim, a gente tem uma estatística, eu estava vendo uma estatística
sobre empresas que mais de 60% das empresas fecham com até 5 anos. Né? Então, assim, por quê? Porque não é fácil você estar do outro lado. E a maioria das pessoas, elas acham que é fácil. Olha, a empresária, nossa. E tem 1 milhão de coisas que você precisa pensar. Porque você é a cabeça pensante e você precisa delegar para as coisas fluírem. E por mais que você delegue também, no final das contas, você vai ter que revisar aquelas decisões. Exatamente. Você não vai deixar correr solto. Não deixa correr solto, porque você precisa tá atento à Você tá técnica. fazendo um acompanhamento realmente se aquilo que você definiu que tinha que ser realizado está sendo executado. Está sendo executado. Exatamente. Exato. E Então, ninguém melhor do que você, como proprietária, empresária, saber esse é o melhor caminho para minha empresa. exato. E aí é o ponto a ponto. Então, é muito diário, né? Muito acompanhamento, verificação de técnica, o que está sendo usado, como é que está sendo feito esse cálculo, como não. Então, eu sempre uso a palavra enérgico. Os dias são enérgicos. Exatamente. Pra não falar loucura, eu entendo você, eu te entendo. Você é uma mulher muito educada. Então, você precisa ter essa paixão, porque eu sempre falo que as pessoas, elas enxergam o aqui e agora. Mas e tudo que você passou e traçou e caminhou? Existe sempre uma história por trás. Né? Com certeza. Se me permite, eu queria pegar um gancho. A Ana, para quem não sabe, ela veio, visitou, conheceu a fábrica da GPM. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, né, nesse trajeto. E você falou para mim que você trabalha muito com seguradora. E hoje as seguradoras têm um padrão de exigência americano ou europeu. Como é que você enxerga isso? A gente está num país, no Brasil, um país que a segurança contra incêndio não é levada de forma séria. Vamos jogar limpo aqui. Não é levada de forma séria pelas autoridades, mas o mercado exige que a coisa seja séria, porque existe um capital tanto falando de grana como capital humano por trás. Como é que você enxerga isso? Como é que você lidar com isso? Teu dia a dia, né? E aproveitando o gancho, né, Rafa? Assim, eu acho até engraçado isso que você levantou, essa questão. Porque, assim, o mercado exige. Só que o mercado também não tem conhecimento. Então, assim, quando a especificação técnica, ela vem pra gente. Porque aqui o meu trabalho não é vender projeto, não é fazer projeto. A gente tá aqui a solicitação, ela vem. Eu vou analisar, vou orçar para poder fazer o fechamento. Só que, assim, o cara, quando ele manda para mim, é Ctrl+C, Ctrl+V. E aí você fala para ele, olha, mas a minha válvula, por exemplo, ela não tem uma certificação, o L, FM e tudo mais. E Na norma brasileira nem exige isso. nem exige. Então, a gente está falando aqui de NBR 16021, ponto. E aí o cara, ele vem e ele te exige aquilo, só que daí você começa a explicar para ele, pelo conhecimento técnico que nós temos, tudo mais. Não, mas tem que ser. Mas, amigo, a gente não tem... o país, ele não tá... A realidade contra a teoria. Exatamente. É mais ou menos... Assim, as seguradoras, elas têm um papel muito importante, porque elas prezam muito para a qualidade. Né? Porque, assim, hoje, quando a gente fala de AVCB, Corpo de Bombeiros, hoje o Decreto Estadual 63911, de 2018, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, ele deixa muito claro as responsabilidades divididas. Né? Então, você, engenheiro ou arquiteto que vai assinar, você precisa ser responsável por isso. Né? E então, quando ele vai numa edificação, ele vai fazer ali por amostragem, ele não vai ficar... Imagina assim, eu sou responsável técnica de um aeroporto. O aeroporto, só de hidrante, são 1.158 pontos de hidrante. Como que o bombeiro vai chegar lá e vai testar 1.000? Não vai. Não tem braço para isso. Não tem braço. Não tem. Então, existe uma responsabilidade técnica do arquiteto e do engenheiro que ele precisa ser consciente. Hoje, para mim, a seguradora, ela tem um papel que ela cobra forte e, na minha visão, quem está defasado é o lado de cá. Porque o arquiteto e o engenheiro, ele fica assim, mas eu tenho que pagar a conta. Então, eu vou assinar do jeito que tá, porque eu preciso desse dinheiro. Não, você não pode fazer isso.
Eu sei que você precisa do dinheiro, mas você tem que, como engenheiro e arquiteto, você tem que posicionar e falar: não posso assinar assim, pois está errado. Vamos arrumar e depois eu assino esse atestado para você. Sim, é uma responsabilidade civil, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? Tem muito profissional que ele faz o quê, né? Ele vai assinando, e aí quando a casa cai quando pega fogo, ele vai responder civil e criminalmente por aquilo. E ele precisa responder, né? Então, porque eu sempre falo, nossa, a gente não passa só de arquitetura, foram 5 anos, mais engenharia, e essa responsabilidade. Então, eu tenho um papel fundamental nessa educação da segurança contra incêndio no país. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Então, diversos clientes, eles falam assim, não, realmente, eu vou fechar com a Ana porque a Ana gosta do certo. Então, hoje, a galera que está vindo, ela é uma galera mais focada em realmente deixar de lado o jeitinho brasileiro que a gente tinha muito no passado. Ah, dá um jeitinho e tal. Buscando a responsabilidade. Buscando responsabilidade. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter responsabilidade. Né? Eu, no caminho vindo para cá, eu estava conversando com a minha assistente e a gente estava falando de um proprietário de uma grande empresa que pegou fogo na empresa dele e ele amanheceu fazendo um videozinho falando que estava tudo bem, né? Que não ia faltar tal produto, é uma empresa que todo mundo conhece, e que não ia faltar tal produto na prateleira porque ele tinha outras indústrias e aquilo não ia afetar. Eu peguei um ranço desse cara terrível, porque assim, tá. E as pessoas que foram afetadas? E a quantidade de CO2 que você está jogando? E a quantidade de dias que foi para apagar o teu incêndio? Está tudo normal para você? Está tudo bem para você? Então, assim, essa pessoa ela não tem a mínima noção, né, do que é segurança contra incêndio, que aquilo podia ter sido evitado. Né? Então, ter evitado aquele trabalho inteiro para o bombeiro militar. Então, é muito doloroso você ver uma pessoa com milhões de seguidores falando uma besteira dessa. Tipo, é doloroso, dói em mim. Sim, porque, principalmente hoje, a parte das redes sociais, cara, assim, envolve muito os seguidores. Exato. Então, o que a pessoa tá falando, o seguidor, ele tá ali, ó. Acatando. Então, ele vai normalizar isso. o incêndio. E ele não Exato. pode normalizar o incêndio. Ele não pode achar que está tudo bem. Ele não pode. Então, tem um impacto na vida das pessoas muito grande. E, assim, todo mundo da área de segurança contra incêndio ficou assim, meu Deus, olha esse cara falando isso, não é possível. E você vai ver, ele tem, tipo, milhões de seguidores. Não é 1000, é milhões, é na casa de milhões. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu, em pleno século XXI, a gente está ouvindo uma coisa dessa. Em pleno ano de 2024, a gente está ouvindo uma coisa dessa. E outra, de uma pessoa influente. Não estamos falando de um coitadinho. De um CEO de uma grande empresa. É um esclarecido. Exato. É aí que tá, na minha visão, é aí que tá o problema. Exato. Porque quando vem do coitadinho, Zezinho ali da esquina, aquele... Ah, eu peguei o extintor e não apagou. Mas aí, tudo bem, mas... Pô, são milhões de seguidores. Um patrimônio líquido e bruto de bilhões. Você falar um negócio desse em rede... Rede é mundial, né? Não é nem nacional, chorar. É mundial. Então, assim, é doloroso mesmo. Em mim dói, porque... Você fala, meu, pra que eu tô lutando? Pra quê? Cadê o meu trabalho? Exato. Eu tô tentando mostrar o meu trabalho. Eu tô tentando mostrar que isso não pode acontecer e esse cara tá normalizando. Olha, queridos e queridas, tá tudo bem. Tô aqui para falar, tivemos um incêndio. Mas isso acontece, né? Incêndio acontece em todos os lugares. Mas nós temos tal indústria em tal lugar, em tal lugar e tal. Fique tranquilo. O produto vai chegar para você. O produto vai chegar para você. Então, assim, é muito... E vai mesmo, né? Vamos ser pragmático? E aí? Vai mesmo, porque para ele não faz diferença nenhuma. Exato. Ele vai acionar a seguradora vai cobrir, ressarcir ele vai tocar a vida dele. Se alguém perdeu, o custo operacional disso para o Estado, que é nosso, né? Nós que pagamos por meio dos nossos impostos. Sim. Que se dane. O que importa é o produto na gôndola, né? A perícia de incêndio, que levou vários dias dos bombeiros militares.
As pessoas que tiveram que apagar aquele incêndio por horas e horas. Se for o que eu tô pensando, foi gasto muito material ali, porque ali não foi apagado só com água. Teve que usar espuma, você teve que usar uma série Sim. de produtos de primeira linha que não são baratos, digamos assim, né? E aí você vê esse tipo de coisa. Então, assim, se você não tiver amor envolvido na profissão, você fala, meu, vou desistir. Não, mas eu acho que é pelo amor envolvido à profissão que você se dói tanto. É. A verdade é essa. É. Porque se você não tivesse amor, ia falar, nossa, não é que ele tem razão, rapaz? Olha que beleza. Né? Deixa essa. isso. Ele vai ter isso. que reconstruir de novo. E não é assim. Então tem esse viés, né? Eu falo que se eu morrer na próxima vida, eu vou querer fazer a mesma coisa. Então, assim, não tenho dúvidas sobre o que eu faço, sobre o que eu acredito, a metodologia usada. E é claro que a gente vive numa melhoria contínua. Mas eu acho que estar certo de fazer é muito melhor do que, por exemplo, a velocidade com que você está fazendo. Sim. Você está... Você tem a certeza da entrega do teu trabalho. Exato. Você tá calçado, você tá com a razão Exato. com você, é muito mais gostoso. Você sabe que você tá Exato. fazendo a coisa do jeito certinho. O cara pode, mas aqui não, mas aqui tá feito do jeito correto. É por isso que tá assim. Exatamente. E aí você fica tranquilo sobre aquilo que está sendo entregue. Né? Então, eu já, enfim, em grandes projetos, eu tive esse foco de falar, não, o que é certo é assim que tem que ser. Mas por quê? Não, porque eu estou baseada aqui em norma, no item tal, e é assim, assim. Eu sei que é difícil, mas por isso que a gente precisa de pessoas como você. Para poder levar essa conscientização, primeiro, para a tua equipe Uhum. e depois para os seus clientes. Sim. Né? Então, a gente precisa de mais pessoas assim. Sim. É pra isso que a gente tá aqui, né? Pouquinho. Pra isso que a gente tá aqui, pra isso que a gente tá aqui. Com Exato. certeza. Você quer pegar uma pergunta que certeza. veio da internet, A Má? gente soltou lá no Instagram, né, uma caixinha de perguntas. E chegou aqui, Ana, ó. Vamos lá. Engenheira Luana. Como você lida com a variedade de requisitos e regulamentações municipais e estaduais ao obter um AVCB ou um CLCB para um edifício? Bom, essa pergunta é complexa, né? Mas é o seguinte, a gente tem que ter essa dinâmica de entender cada legislação. Então, eu sempre, quando eu vou, por exemplo, no próprio orçamento, já a equipe do comercial, ela não faz um orçamento sem saber, por exemplo, a cidade que é. Sim. Então, a primeira coisa, o comercial, ele atende, eu preciso de um AVCB para minha indústria. A segunda pergunta para o cliente é, onde fica a tua indústria? Fica em Florianópolis, Santa Catarina, ou fica em Osasco, em São Paulo. A gente entendeu e já vai saber. Então, quando isso vira um projeto para virar um AVCB, para virar o profissional, ele já vai saber a primeira coisa que tem que ser falada com a equipe. Olha, a gente vai tratar Você tem que buscar a tal legislação edificação. vigente naquela área. Acabou. A legislação daquele estado, daquela cidade, para entender e projetar corretamente. Então, o segredo está em entender isso e buscar aquela legislação. Então, por exemplo, assim, a indústria é no Rio de Janeiro. Por exemplo, no momento, agora eu estou com um projeto no Rio de Janeiro. É a mesma edificação no Rio de Janeiro, mas ela também está no Paraná. São duas coisas diferentes, distintas. Né? Mesmo que a mesma área construída, o mesmo layout, elas serão tratadas porque as legislações são diferentes. Então, eu falo que é mais suor do que close, no sentido de pegar a legislação, entender, interpretar, projetar e fazer o que é correto e sempre o que é correto. Porque você precisa ter essa decisão. Porque se você faz um errado, você começa a fazer vários. Porque né? você fala, mas eu fiz para aquele, eu vou fazer de novo. E a questão da responsabilidade que a gente estava falando. Exato. Então, é pegar e entender cada legislação para projetar corretamente. E o jeitinho dá sempre menos trabalho. Vamos falar a verdade? O jeitinho é sempre mais fácil. Mas eu sempre acredito que você não se permanece por muito tempo. Sim. Então, hoje, eu posso falar tranquilamente
em qualquer projeto que eu fiz, que ninguém pode falar assim, não, a Ana Flores dá jeitinho. Isso ninguém no Brasil, nem no mundo inteiro pode falar. E isso eu levo com muito orgulho, né? Então, É por isso que você está crescendo. exato, é líder do trabalho, assim. Então, assim, às vezes você chegar numa concorrência onde tem 8 empresas e aí você escuta assim, nossa, Ana Flores está aqui, eu já perdi. Porque Que delícia. eu vou para a guerra da técnica, eu vou como se eu tivesse com escudo e vou e vamos. Mas tecnicamente, o gostoso é ganhar com técnica. Não tem prazer melhor. É igual o futebol, né? Não adianta o juiz te dar que você não vai ter prazer nenhum, né? Argumento, estudo, conhecimento. Tudo E mais isso. suor do que close, não tem jeito. É isso Não aí. tem jeito. Show. Tô com um aqui, engenheiro Alexandre, ele é do interior de São Paulo. Ele mandou assim, ó, quais são os sinais mais comuns de que uma edificação pode estar em risco de não cumprir as normas de segurança contra incêndio durante uma inspeção inicial? Eu acho que o primeiro passo, assim, se for uma edificação que tiver um sistema de alarme de incêndio, por exemplo, detecção com detecção, a primeira coisa é você ir na central e olhar para ela. Se tiver ali tudo ok, não estiver constando falhas, já é um bom caminho, porque ela não vai estar te apresentando falhas. Começou bem. Começou por aí. Quando a gente vai para hidrante, eu acho que é mais fácil, porque você abre, por exemplo, a caixa de hidrante, o abrigo, e aí você tem que ver ali como que tá as mangueiras, se tem esguicho, se tem chave store, como é que tá aquela válvula, se não tá pingando, por exemplo, como é que tá aquela tubulação, né? Porque tem tubulação que você já olha e já vê É que isso, tá eu ia corroída, perguntar isso que tá para tudo você. A mais. gente tem um relato de diversos engenheiros que vêm aqui. O sistema de sprinkler, por exemplo, só tá o bico. Os caras não passam a tubulação. Só tá a caixa do hidrante. Isso acontece. Não tem a tubulação Eu já chegando. peguei vários. Então é isso. Um shopping em São Paulo, por exemplo. Nossa, que bom. Shopping em São Paulo, Que super ótimo. conhecido, Olha. né? E aí eu cheguei lá e só tava os bicos e nada funcionava. Parte de sprinkler. Parte de sprinklers. E aí não tinha. Já peguei, por exemplo, ponto de hidrante sem tubulação, sem nada, Não, só aí você vê, o cara, montado. ele tem grana para investir numa Tem. estrutura sensacional, mas na hora que a gente vai tocar no assunto ali de prevenção de combate a incêndio, Não, mas então. Ele quer o mais barato, mais ele fantástico quer é- só pro bombeiro ver. só para provar. Isso quando ele não fala assim, mas só assina isso aqui para mim, né? E aí hoje, com o decreto, a gente tem vários atestados. Então, por exemplo, o atestado de hidrante. Você tem lá que colocar, ó, os hidrantes estão posicionados conforme o projeto? Como que está a condição dessa tubulação? Como é que está a condição dessas mangueiras, desses esguichos? Como é que está tudo isso? Então, você assina aquilo ali dizendo, cara, como é que eu vou assinar uma coisa que não tá? Não Que não existe isso. E ainda tem profissional que faz. Então, assim, é muito triste a realidade. Tem por picareta exemplo, que faz profissional é você. Exato, Esses caras são picaretas. Né? exatamente. Então, Então, assim, a gente tem que falar o nome certo dessa gente. Não pode ter meio termo. exatamente. Então, assim, tem gente que faz isso ainda. Então, assim, hoje o meu trabalho é lutar contra isso. E aí eu busco pessoas que estão querendo isso. Na mesma né? sintonia, na mesma vibe. Eu já cheguei, por exemplo, eu fui numa edificação que tinha mais de 800 mil metros quadrados. E aí, quando eu cheguei, eu tinha feito uma mesma ocupação num outro lugar. E aí, quando eu cheguei para a concorrência, sentei. E aí, o cliente falou assim, você quer uma água ou um café? Eu falei, quero uma água. Tá? E aí, ele falou assim, então, Ana, já vou lhe adiantar que aqui, se você ganhar, a gente vai ter que dar um jeitinho para o Corpo de Bombeiros. Porque, você sabe, esse tamanho de edificação, não tem como a gente fazer o que é certo. Aí, quando ele chegou com a Começou água, bem. eu peguei a água. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada. No trabalho dessa forma, eu tô indo embora. Não, é dureza. E ele falou tchau pra você ou ele E ou aí, quis te ouvir? ele ainda... Como assim? Eu falei, não, como assim? Olha o que você tá me falando. Não tem como.
Então, você tem que deixar o cliente sem graça. Não sou eu que tenho que ficar sem graça. Eu estou fazendo o que é certo. Eu tenho que deixar ele sem graça. É ele que tem que se envergonhar de estar fazendo isso. Ele, mas você vai perder? A gente está falando aqui de um valor mais de 500 mil reais. Eu falei, pode ser trilhão, meu filho. Eu encano, não tem preço. Não tem preço. Eu acho que a partir do momento que você define isso com você, você vai. Né? Eu acho que é importante você ter essa consciência e isso dentro de você. Sim, aí vale a pena a gente reforçar, né? Nosso querido amigo, parceiro Eliel aí, hashtag sem esqueminha, viu, pessoal? E eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que as pessoas falam, a pessoa é mau caráter. Não. Caráter ou você tem ou você não tem. E profissionalismo é a mesma coisa. Você tem caráter e profissionalismo, ou você não tem caráter e você não tem profissionalismo. E eu costumo dizer o seguinte, né? Tem muita gente que fala, mas o engenheiro, mas ele fez tal faculdade. Eu falo, nenhuma faculdade, estudei na USP, que é a melhor do Brasil. Nenhuma faculdade ensina a ter caráter. Ou você tem, ou você não tem. Papai e mamãe que te dão. Acabou. Exatamente. Não tem USP, não tem qualquer faculdade que seja. Ela não vai te ensinar isso. Ela vai te capacitar tecnicamente outras coisas. Caráter e você se vender, seja por 500 mil, isso vem de 1 milhão, berço, né? Não tem jeito. Isso aí vem com você, você tem que carregar e é isso. Ó, nós temos uma perguntinha aqui, arquiteto Renato, ele é de Maringá. Vamos lá. Você poderia compartilhar uma situação em que a implementação de medidas de segurança contra incêndio foi desafiadora por conta de restrições orçamentárias? Várias, né? Eu acho que várias, porque o cliente ele sempre quer um menor custo. Mas eu acho que quando você tem esse desafio, o que você precisa levar para o teu cliente é realmente o custo-benefício e de quanto tempo aquilo vai durar, né? Então, não é um custo, é um investimento. É um investimento, exato. E é igual comprar um carro, né? Você quer o carro para quê? Para que você quer usar o carro? Então, você precisa definir para que você quer. E quando você vai para a segurança contra incêndio, é muito mais fácil, porque você tem a legislação te ajudando, né? E você ter a técnica de realmente traduzir para o teu cliente, né? Então, por exemplo, você vai pegar um esguicho, o teu cliente ele vai olhar, ele não vai entender. Agora, se você pegar e explicar para ele que isso aqui, o sistema inteiro dele de hidrante não vai funcionar se ele não tiver isso aqui, já é outra história. Ou seja, ele pode ter a melhor bomba, todas as tubulações certificadas. Se ele chegar lá e a mangueira tiver furada ou não tiver o esguicho, você vai combater como? Tudo foi em vão. E isso é o quê? Técnica. Você conhecer e falar. Então, quando você tem um desafio de valores, você precisa mostrar o quê? Olha, precisa estar tudo funcionando, porque não adianta você comprar bomba, que é cara. Você precisa ser pedagógica nesse caso, né? Você tem que ensinar ele. Ensinar. É diário. O ensinamento é diário. E você precisa entender que a outra pessoa que está ouvindo, ela tem zero noção. Completamente leiga. Né? Exato. Eu tenho um trabalho de emitir e fazer treinamentos de segurança contra incêndio para habitações de interesse social para classe baixa. E aí você tem um público, eu particularmente adoro, que é o público que ele tem zero noção, porque assim, a segurança contra incêndio no Brasil, ela não é difundida. E aí hoje você tem muito profissional que ele fala tecnicamente, só que você sai de uma reunião, a pessoa que não entende, ela vai sair e vai falar, não entendi nada. O meu trabalho é pegar a segurança contra incêndio, toda a técnica envolvida, e traduzir para que as pessoas entendam e saibam e salvem a vida delas. É isso que interessa. Porque no final das contas, a verdade é que a gente está aqui só de passagem, né? E a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai durar. Então, se a gente não fizer isso e levar realmente o que interessa, né? É igual eu sempre falo, às vezes eu vou dar um treinamento de 4 horas que eu poderia ficar uma semana falando sobre o tema.
Mas eu pego o quê? Eu pego as informações e levo Sintetiza aquilo que é importante. para aquelas pessoas e levo. E aí sempre a resposta é positiva no sentido assim, nossa, eu não tinha essa noção. Ah, eu tinha feito outros treinamentos, mas não tão esclarecidos quanto esse. Se for para eu falar 4 horas e ninguém entender nada, eu não saio da minha casa. Eu fico assistindo Netflix. Para que eu vou lá e falar, não, porque o item da NBR, tal, para uma pessoa que não sabe nem o que é NBR. Né? Então, se eu não levar e atingir a vida delas e tocar o mundo delas, falar sobre o gás liquefeito de petróleo que está na cozinha dela, que é o botijão, que ela chama. Se eu não falar sobre sobrecarga de instalação elétrica, que é ali os equipamentos que ela está conectando na tomada, se não for para isso, não faz. Entende? Então, Não vale a pena. Não vale a pena. É isso. Não aí vale o a pena. amor. É aí que tá o amor. Não vale a pena. Então, é isso. Então, assim, você tem esse desafio, né? Desafio diário. O desafio diário. E realmente, quando você tem um problema de orçamentos, você precisa levar esse outro ponto. Olha, você não está fazendo um sistema hoje para você trocar o ano que vem. Você está fazendo um sistema para durar anos e que ele precisa estar completamente funcional em caso de incêndio. Não quero que usa, mas Exato. se precisar usar... Ele tem que estar pronto e funcional. É isso. E depois o prejuízo é muito maior. O prejuízo é muito maior. Sem contar que, na maioria das vezes, não é só prejuízo financeiro. Não. Sem não. vidas de pessoas... Vidas, meio ambiente. Envolve muita coisa. De pessoas que não tem nada a ver com aquilo, ela nem tem noção daquilo. Então, eu falo que a minha missão é essa, né? De levar a informação realmente clara para que as pessoas, para que o risco de incêndio seja diminuído. Sim. Então, E nós, como fabricantes de equipamento de combate a incêndio, te agradecemos por isso. Muito. Fico muito Ficamos feliz. muito felizes de você estar aqui propagando esse conhecimento. Não, muito feliz o mesmo. convite foi muito... eu fico muito feliz com isso Que bom, mesmo. que bom, Show. que bom. Mais uma perguntinha aí, Raul? Tem, ó, eu tô com... Esse é estagiário de engenharia da USP aqui de São Paulo, o Fábio, mandou pelo Instagram. Ele foi com força aqui, tá? Vamos lá. Com os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial e os sistemas automatizados, estão impactando o campo de engenharia contra incêndio. Não satisfeito, ele continuou. Quais são as oportunidades e desafios associados a essas inovações? Tinha que ser de um uspiano mesmo. Assim, Você achou que ia ser fácil? Uma ótima pergunta. Obrigado, desafio... Fábio. Muito bom, muito bom. O desafio, ele é constante, né? Até porque os sistemas, eles precisam ser testados constantemente por conta das normativas e porque ele precisa estar funcional. Então, assim, a gente tem muito produto tecnológico, mas a gente precisa entender qual é a função de cada um. Então, assim, por exemplo, a detecção sem fio. Ela está funcionando? Está indo bem? Da onde está vindo esse produto? Esse produto ele está certificado? Ele está listado, por exemplo, pela Não adianta UL? você dar um foguete para uma criança de 6 anos. Ela não vai conseguir nem subir nele. Exato. Mais ou menos essa a ideia, não é isso? Exatamente. Então, assim, você tem muita coisa tecnológica vindo, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser avaliada com cautela, porque eu não posso chegar a desenvolver alguma coisa e vou colocar para funcionar. Precisa ser testado, né? Como a gente estava falando de produto L, precisa ter um procedimento. Aquelas centrais de alarme que você estava comentando comigo na visita na fábrica, você falou, instalei o material há 16 anos, nunca me deu problema. Exato. Você quer? O que mais você quer? Exato. É esse tipo de coisa que você quer. Um produto confiável, tecnológico, deve ter tido muitas atualizações durante esses 16 anos, mas você sabe que a confiabilidade daquilo Tá funcionando. é funcional, perfeito. É isso. É funcional. É a confiança que você tem naquele produto. Então, assim, eu vejo com bons olhos o avanço, né? Porque o intuito é sempre proteger vidas e o patrimônio. Mas eu acho que a gente precisa ter esse pé no chão mesmo.
ok, conhecer a tecnologia, tá? Não abraçar tudo, né? Exato. Não ser mais questionador do que aceitador, assim, da questão. Né? De Então, forma passiva. É assim, porque é assim, né? Tá bom, você tá Exato. falando que é isso? Então, beleza. Isso, ótimo, é assim? Então, beleza, e acreditar naquilo, Uhum. né? Um dos temas, ontem eu estava com um fabricante de detecção que veio dos Estados Unidos para conhecer o escritório, e a gente estava conversando e a gente estava falando sobre a NFPA, que nos Estados Unidos tem muito essa questão da NFPA 13 de sprinklers versus NFPA 72 de detecção e alarme de incêndio, e aí tem muito esse conceito, e ainda alguns profissionais no Brasil trazendo esse conceito de se você tem sprinklers, você não precisa de detecção e alarme de incêndio. Isso, para mim, assim, é de uma... Tá interligado. Né? Para mim, eles são complementares. Eles Exato. não são... Né? Então, assim, eu já escutei de profissional assim, mas se você tem detecção e coloca sprinkler, você está gastando 2 vezes. Não. Então, isso é uma... Eles não se coisa é uma anulam. coisa, outra coisa é outra Exato. coisa. Eles não se anulam. Sim. Então, a gente ter essa oportunidade de realmente de falar aí para todos os seguidores, arquitetos, engenheiros, estudantes e tudo mais, para todo Leigos mundo, também, que é para importante. todos que nos escutam, é importante, nem tudo, eu gosto de usar aquele ditado, né? Acho que nem tudo que reluz é ouro, né? Perfeito. Sim. Então, assim, nem tudo que um profissional traz e fala, não, porque detecção não serve para nada e se você põe sprinkler resolve tudo. Não, isso é uma mentira, né? Então, assim, a detecção ela tem a sua função, o alarme de incêndio tem a sua função, o extintor tem a sua função, o hidrante também, o sistema de espuma também, o sistema de supressão a gás também. Então, eles são complementares. Até porque hoje, se me corrija se estiver errado, sprinkler não é obrigatório pela legislação. Então, em alguns casos, sim. Em Já- algumas já é? edificações, Que bom, sim. que bom. Em algumas edificações, a gente faz o enquadramento. Então, por exemplo, a gente vai fazer um enquadramento da edificação e lá o próprio Corpo de Bombeiros determina a tabela para a gente de quais sistemas precisam ter. Graças a Deus, né, o bombeiro ele não foi por esse caminho da NFPA, né, que quando você põe sprinkler, você não precisa da detecção. Graças a Deus, hoje a gente tem isso muito claro. Por exemplo, o decreto 63911 do Bombeiro de São Paulo, ele deixa muito claro isso. Por exemplo, acima de 750 metros quadrados de área construída, eu preciso ter alarme de incêndio. Graças a Deus que isso não foi anulado. Então, em alguns países, essa força do sprinkler anulando os demais sistemas, para mim, que vejo num completo de segurança contra incêndio, para mim é assim, é um tiro no pé. É perigoso. É perigoso. Concordo. É muito perigoso. Eu acho Isso que é muito quando alto. você começa, associações e profissionais começam a bater uma tecla só, não, coloca sprinkler em tudo, isso. coloca sprinkler em tudo, o sprinkler resolve tudo. Você está criando um monstrinho. Unanimidade burra. Exato. E não é isso. Eu acho que eu dei treinamento num prédio residencial onde eles usaram 22 extintores e conseguiram sair todos vivos. E é isso, não tinha sprinkler. E se não tivesse usado os extintores? Se a gente for pela linha de que o sprinkler ele resolve, a gente vai entrar num caminho sem volta, que é o que eu luto contra. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas Ana, eu vi um projeto teu de sprinkler. Sim, porque eu não tenho nada contra o sprinkler. É ótimo, inclusive. É ótimo, mas o restante também é ótimo. Então, eu não posso só... Não, o sprinkler é bom e o resto não presta. A sinalização não tem importância, nada disso. Então, eu acho que é importante a gente posicionar aí para todo mundo que vai ouvir essa visão aí de segurança contra incêndio na sua totalidade. É um conjunto. É um conjunto. Perfeito. Show. É o conjunto de sistemas. A gente tem mais uma perguntinha aqui de estudante, viu, Rafa? Só que aqui, para mim, não identificou. Eles estão com força, não, estão mas com tá força. com força. Show. Vamos lá. Amanda. Qual é o seu conselho para engenheiros recém-formados que estão ingressando em engenharia contra incêndio e querem se destacar e ter sucesso?
É, Amanda. Ó, a veia de empresário agora vai pular pra fora, vamos. Eu acho que, como eu sempre falo, né? Estudar, não tem outro caminho. É horas e horas e horas de estudo. E é como a gente estava falando, né? A geração Z é uma geração que é imediatista. Isso me assusta um pouco, né? Porque é assim, eu quero sucesso, mas eu quero para logo. E não é. A curto prazo. A curto prazo. E não é. Então, você pega as grandes histórias assim das pessoas, é de muito trabalho, né? Existe um histórico, né? Então, assim, A gente tá ouvindo aqui, Ana Flores começou lá no Corpo de Bombeiros, foi, batalhou. antes disso ainda, curso técnico. Então, Construção civil com o construção pai. civil, curso técnico, Não foi- depois você vai para faculdade, aí depois você vai para pós, aí depois você vai para fora fazer curso profissionalizante, aí você tem que ir para campo, você tem que meter a mão na massa, você precisa entender, você precisa saber projetar, Precisa pagar conta, precisa pagar funcionário. conta, você tem que ter responsabilidade, né? Minha equipe toda, por exemplo, é CLT, você tem a legislação trabalhista que vem com uma carga tributária gigantesca. Então, assim, de novo, mais suor do que qualquer outra coisa, né? E essa pegada da rede social, como ela é muito automática, né? Assim, várias profissões hoje elas crescem instantaneamente. Às vezes uma pessoa Dinâmico, né? Demais. é dinâmico. Então, às vezes hoje a pessoa ela tem só um celular. Hoje não existe mais aquela coisa que para a pessoa ser rica ela precisa ter uma empresa, tal. Hoje, às vezes, com o celular ela está ganhando 50 vezes mais que eu, que estou aqui na luta, trabalhando. Mas quando ela escolhe ir pelo caminho da segurança contra incêndio, não tem outro jeito. Bom, eu não conheço outro jeito Sim. de não ser o estudo mesmo. De você pegar, estudar a legislação e pegar e entender o que eu quero fazer e tomar isso como vontade e estudar, não tem jeito. E eu acho que essa dedicação pro estudo só vai vir com o amor ao que você faz. Com amor. Não tem jeito. Exato. Não adianta. Porque senão você vai achar que assim, eu faço um curso de 2 dias e sou especialista. Isso um pouco me assusta, né? Eu vou fazer um curso de 3 dias de tal pessoa e aí eu coloco... Hoje eu recebo currículos assim, especialista em segurança contra incêndio. Aí você vai ver a idade da pessoa, 19 anos. Olha aí. É super dotado. Ele começou com 6 Então, anos. Tipo isso. Uau! Então, isso um pouco me assusta, assim, essa questão da rede social. Eu acho que a rede social ela é importante, mas quando a gente fala de engenharia, você precisa ter esse pé no chão e mesmo com a inteligência artificial e tudo mais, você precisa estudar, precisa entender, precisa se debater A inteligência artificial não vai ver o sprinkler sem tubulação. Exato. Né? Esses gatinhos, a inteligência artificial não está nem preparada para imaginar esse tipo de coisa. Exato. Só quem está em campo. Exato. Então, eu acho que é isso. Tem que estudar e ter essa vontade de realmente conhecer, entender a fundo. Né? Eu falo que eu sou de uma família que eu tenho 9 irmãos. Dos 9, eu sou a única que não casei e não tenho filhos. E aí as pessoas falam, meu Deus, o que você fez nesse tempo todo? E eu falo, eu estudei. Né? Tenho muito orgulho de olhar, né, construir uma carreira. E construir uma carreira. Né? Então, é isso, escolhas. E também quem escolheu casar aos 18 anos também tá tudo certo. Ótimo, sejam felizes. Sejam felizes, é isso. Mas se você escolher traçar, quero ser uma engenheira de sucesso, leva tempo e dedicação. Eu não conheço outro caminho. Show. Amanda, tá aí então, ó. Estuda, viu? Eu vou mandar uma aqui, ó. Arquiteto Edson Nascimento, de Pedreira, olha aí, ó. Olha da onde ele vem. Olha, minha família. Olha, é Nascimento? É Nascimento? Em sua opinião, Ana, quais são o que é mais desafiador? O que é? Vamos arrumar a frase do nosso amigo Edson. Em sua opinião, Ana, o que é mais desafiador ao adaptar edifícios antigos às regulamentações atuais? Ótima pergunta. Quando a gente vai para a edificação antiga, vamos só falar aqui, por exemplo, do estado de São Paulo.
A gente tem uma instrução técnica que ela trata de edificações existentes, né? Então, tem coisa que é aceitável, né? Então, por exemplo, O jato assim... sólido. Sim, É, o próprio ou- exemplo do jato sólido proibido Exato. aqui no estado de São Paulo. De 98 para trás, permitido você ainda instalar o jato sólido, por exemplo. Sim. Exato. Ou, por exemplo, uma escada que ela não atende o tamanho. Como é que você vai destruir a escada? Vamos supor, Vai é uma derrubar o escada. prédio. Vai derrubar o prédio para adequar a escada? Não. Então a gente precisa observar esses pontos, né? E aí tem cliente de prédio antigo que ele fala: ah, não, mas não tem como a gente não arrumar aí os extintores e tudo mais. E eu gosto muito desse lado do bombeiro, que ele não negocia isso, né? Dos extintores, de É sinalização de emergência. irredutível. Não dá. Tem coisa assim que eu falo claramente para o cliente. Olha, isso aqui não é negociável, tá? Então, extintor, sinalização, iluminação, você não vem nem com conversa comigo, que a gente não vai nem discutir isso aqui. É isso e ponto final. Ponto. Né? É o básico. É o básico. É o básico. Então, assim, de novo, né? O profissional ele não pode se render. Ah, não, peraí, eu vou tentar dar um jeito e aí ele vai para um caminho do quê? De um extintor numa recarga mais barata, que aí o cara faz errado e quando você vai usar o extintor não é pó, é areia, é algum outro... Giz de lousa. Exato. Já vimos muitos relatos desse tipo de coisa. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa não negociar certas coisas. Conscientizar. Novamente, é o papo da conscientização. Exato. A gente precisa não negociar essas coisas. Agora, outras coisas a gente precisa entender tecnicamente, levar para o corpo de bombeiros a solução encontrada, né? Dispor de, olha, a escada é assim, mas eu posso acrescentar, por exemplo, um alarme de incêndio e trazer uma solução dada. Agregar, né? Agregar soluções. Então, eu acho que isso é importante, entender e lidar, mas não esquecer como é que é o nome aí da pessoa? Arquiteto Edson Nascimento, Então, Pedreira, São Paulo. Arquiteto Edson, não negociar alguns sistemas, né, alguns equipamentos como extintores, sinalização de emergência, iluminação de emergência, entender a questão de ventilação da edificação, porque são coisas que vão impactar diretamente se essa edificação passar por um sinistro. Então, a gente precisa ter esse ponto bem acertado e bem claro. Você, como arquiteto, tem essa Interpretar missão. a legislação, trazer a solução para o teu Trazer a cliente, solução. que contemple também a necessidade do bombeiro, que o bombeiro tem que aprovar tudo aquilo. Exatamente. Trazer essa solução para ele, né, para o cliente, e não negociar o que você não pode negociar mesmo. Exato. Ana, nós temos uma última pergunta. Engenheiro Eduardo, em sua experiência, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem em relação à manutenção dos sistemas de combate a incêndio? Hoje a gente tem é muito defasado a parte de manutenção. As empresas, elas não querem fazer. Por exemplo, elas vão fazer uma manutenção do sistema de detecção alarme de incêndio porque é obrigatório, porque senão a seguradora pediu ou o bombeiro pediu. Mas a dedicação não é a mesma se for um projeto novo. Exato. Então, a gente tem é muito preocupante a questão da manutenção, tanto corretiva quanto preventiva, né? Porque as empresas, elas não querem fazer. Mas eu sempre falo, é igual um carro. Se você não fazer, ele vai te deixar na mão. É a mesma coisa, você está rodando com o carro. Não fez manutenção, o pneu vai furar a boia, vai acontecer isso. Não tem jeito, não tem outro caminho. É uma consequência. A segurança contra incêndio é a mesma coisa. Mas, assim, eu vejo que hoje a gente está avançando com o projeto, num contexto geral, a gente está avançando com instalação, mas com manutenção ainda, os clientes deixam aquilo muito longe ainda. Mas eu vou fazer só se o bombeiro pedir. É o que a maioria faz. Deixa para a última hora. Deixa para a última hora. E assim, eu tenho um prazo aqui de 30 dias. Exato. O bombeiro vai vir fazer a vistoria. Essa é a frase mais... Isso. O bombeiro está vindo fazer a vistoria, eu preciso do meu material. É isso.
É isso aí. A Isso frase é porque- essa. Isso porque Padrão. nem sempre que ele recebe a notificação, ele já leva. Sim, Né? ele protela até o último momento. Exatamente. Ele protela até o último momento. E aí vocês precisam correr, solicitar prazo. E aí todo mundo corre e isso não é bom para a segurança contra incêndio. Então, é isso. A gente precisa ir fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque a gente tem inúmeras edificações a serem tratadas ainda, né? E aí tá vindo os carros elétricos, bateria de lítio. O quanto eu preciso de água para apagar um incêndio numa bateria de lítio, né? Então, por exemplo, aconteceu um incêndio, um carro elétrico onde a gente precisou de 30 mil litros de água. Aí você pega um residencial que normalmente a reserva técnica dele é 12 mil litros, 12 metros cúbicos, mas para apagar um carro elétrico ele vai precisar de 30 metros cúbicos de água. E aí? O que está sendo pensado? Não, aí o cara que fez o projeto colocou o extintor, o hidrante de recalque no meio da rua na passagem de veículos. Tem um carro estacionado em cima da tampa ainda. Que você Exato. sabe que acontece. Sim, A gente pega muito aqui. O pessoal, não, mas sim. quebrou a tampa do meu hidrante de rua. Não, mas espera, como é que tá o hidrante de rua na passagem? Aí ele Mas... pega e manda uma foto lá pra gente, o pneu lá, Isso, enfiado isso. em cima da tampa. Você fala, como? Então, é isso. É a falta de profissionalismo, né? A falta de seriedade que a gente tem hoje, Exato. infelizmente. De não entender qual é a melhor posição, aonde eu vou colocar, como isso tem que ser tratado. Então, é muita coisa, né? Como a gente disse, segurança contra incêndio é muita São coisa. detalhes. São Sim. detalhes. São detalhes. Olha, eu acho que se a gente for seguir aqui, vamos horas e Não, horas. gente, Ana, você já está convidada a voltar. Obrigada, A gente gente. precisa- Conteúdo tem. Tem, não. Aqui é só jogar o tema que a Espero mulher vocês sabe tenham- muito, Não, sabe espero muito que vocês mesmo. tenham gostado aí. Não, a gente te agradece demais. Eu não vou me alongar mais. Tem mais alguma colocação, Não. Mar? Perfeito. Eu te agradeço muito. Eu gostaria que você divulgasse as redes da F, o canal para contato dos clientes, para o pessoal poder contatar vocês, fazer orçamento, conhecer Tirar a F, dúvida. tirar dúvida, te pentelhar um pouquinho também. Não, claro, claro. Por Bom, aí favor. o Instagram é @fsoluçõesci, né, de contra incêndio. Então é só chamar lá qualquer dúvida, precisar de apoio. A gente está pronto aí para atender projeto, parcerias, Brasil inteiro. Legal. E qualquer edificação que vier, é isso. É importante proteger vidas, independente se for um residencial, se for um aeroporto, se for uma indústria. Segurança contra incêndio no geral. E é isso que nos mantém. E queria agradecer aí vocês Imagina. por esse convite. Estou sempre à disposição. A gente e que foi um agradece. prazer. Muito bom. A gente Foi um que prazer, agradece. Ana. Muito bom. E aí, Mar, fala aí mais um pouquinho o que é Olha a Ponta do Fogo. Hora Ponto do Fogo, pessoal. Fica ligado aí no nosso canal. Vai sair. Fica ligado aí no próximo também, hein? A gente também vai ter bastante conteúdo. Tem mais uma engenheira top de linha vindo conversar com a gente. Padrão Ana Flores. É só gente top que tá vindo agora. Esse mês aqui vai ser muito bom. Março vai ser muito bom também. Então, pessoal, fica ligado aí, Hora Ponto do Fogo. Entra no nosso canal do YouTube, dá aquele like, curte. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui pra gente no Instagram. Com tá? certeza. Estaremos Ó, sempre preparados aqui para responder. o site www.gpmbrasil.com.br. Lá vocês têm o link para entrar em contato com a gente direto pelo WhatsApp. Telefone 11 4421 0300. Vocês conseguem contato com a equipe de vendas, a equipe técnica de qualidade, todo mundo que vocês precisarem. E vocês vão conhecer muita gente boa, profissional, como a Ana Flores, que está aqui hoje com a gente. Muito obrigado, viu, Ana? Muito Obrigada a obrigado mesmo. vocês. Estou sempre à disposição. E vai voltar, a gente vai te chamar de Opa, novo. A gente só precisa. chamar. É isso, E fechado. qualquer coisa também pode chamar o Rafa, tem meu contato, pode passar, fiquem à vontade. Obrigado, Ana. Obrigada, Obrigado mesmo, Ana. viu? É isso aí, gente. Um abraço. Abração, pessoal. Abraço.